acompanhamento aí conosco aí. Joia? Então, estamos já gravando a nossa videoaula para ficar registrado lá no AVA. E nós vamos falar, na noite de hoje, um pouquinho sobre alguns itens aí que fazem parte do universo administrativo, de rotinas administrativas, alguns voltados para a questão mais, digamos assim, do escritório, da parte mais organizacional, outros voltados aí para a parte que podem ser aplicados tanto na questão mais organizacional, comercial do negócio, quanto na produção. Então são algumas ferramentas aí que a gente, como administrador, tem à disposição para poder estar aplicando com o intuito de melhorar a nossa gestão, melhorar os resultados da organização. São eles aí formulários, né, estudo de distribuição do trabalho, que a gente tem isso através de um quadro, um QDT, que é quadro de distribuição do trabalho, ou quadro distributivo de trabalho. E também temos o arranjo físico, que é o layout, né, que serve tanto para a questão do escritório em si, quanto para a questão aí produtiva, o chão de fábrica, né, para onde realmente acontece a manufatura ou, em alguns casos, o serviço, a execução do serviço em si. Bom, vamos lá. Iniciando pela parte de formulários. Acredito que todos vocês aí conheçam formulários, né? Desde aqueles de papel, ali o mais tradicional, que a gente ainda preenche, até os eletrônicos. Então, quando você for criar uma conta de e-mail, por exemplo, você preencheu um formulário. Talvez você nem se deu conta disso, mas era um formulário que você preencheu para poder criar lá a sua conta de e-mail. Então, todos vocês, acredito que já tiveram aí contato com formulários. O que diz o Oliveira, né, referente a formulários? Ele diz que é um documento que possui campos delineado para coleta e registro de dados e informações necessárias a um sistema administrativo. Bom, vamos lá. Conjunto é um documento que possui campos delineados, ou seja, então eu tenho alguns campos lá, né? E daí esse delineado é assim, eu tenho alguns campos que eles são previamente preenchidos, e aí eu posso lá, por exemplo, o campo nome, né? Ele está preenchido o nome, que é esse título que o campo ganha. Ao lado eu tenho um outro espaço em branco, é onde vai ser inserido o nome da pessoa que está preenchendo o formulário. Então eu tenho que entender aí que existem dois tipos de campos, os preenchidos, já os prontos, né, que vão extrair os dados, e esse com espaço a serem preenchidos vão ser de onde vai vir aí os nossos dados para a gente poder inserir isso na base de dados, para a gente manter isso como um arquivo, mas eu tenho que entender que ele tem dois tipos de campos. Então, através deles, a gente utiliza formulário para captar aí dados, né, e transformar eles em informações. Já avançamos um pouquinho mais. Documento que transporta dados e informações de uma pessoa, uma unidade para outra. É a materialização do dado. Ou seja, né, o dado é o nosso registro isolado, igual a gente pegou o nome, por exemplo. O nome sozinho é um dado isolado. Quando ele vem lá correlacionado, tratado com outras informações, departamento, a função, o que ele está querendo com isso, aí nós temos informações. Caso contrário, ele é só um registro isolado. Né? Eu tenho que saber em relação a que esse dado está se cruzando, como a gente fala, em cruzamento de dados ou tratamento de dados. Que mais? A materialização em si. Então, assim, sempre que a gente precisar buscar informações, a gente vai fazer isso através de um formulário. E aí ele pode ter os mais diversos tipos, as mais diversas finalidades, e esse talvez seja o ponto principal. Qual é a finalidade do nosso formulário? Preencher um formulário por preencher é apenas uma disfunção burocrática que a gente está criando. Vocês lembram da teoria da burocracia do Weber? A teoria da burocracia ela é feita para que a gente tenha controle da organização. Quando a gente tem aí excesso de papelório, excesso de documentos, excesso de formulários, nós dizemos que nós temos uma disfunção dessa teoria da burocracia. Então, quando o pessoal fala aí, o sistema é muito burocrático, né, e usa isso de uma forma pejorativa aí, né, depreciativa a palavra burocracia. Na verdade, a burocracia é uma teoria administrativa muito aplicada
no poder público e em grandes empresas, para que a gente tenha o controle de tudo o que acontece numa empresa. Agora, quando isso, né, começa a se perder um pouco o foco, quando ele é usado como desculpa, né? Ah, ó, tem que preencher esse formulário assim, assim, em 3 vias, tem que levar para assinar. Quando eu começo a ter um excesso de papel, né? Então, aí eu tenho que entender o que é esse excesso de papelório lá que o verbo dizia como disfunção. Quando eu estou preenchendo formulários demais e tenho poucas finalidades de uso com ele. Então, a ideia é que a gente entenda qual a finalidade de uso daquele documento, daquele formulário em si. Por que está se preenchendo aquilo? Né? Faz sentido preencher isso na nossa empresa lá? Daqui a pouco você para analisar alguns contextos aí dentro da realidade de vocês e vai dizer assim, mas aquele formulário a gente preenche lá e eu nunca vi usar, né? Nunca houve resultado daquilo lá, não sei nem para que serve. Talvez possa ser uma questão que a gente não está conseguindo visualizar o todo e ele vai para um outro departamento que utilize ele com informações. Também pode acontecer, né, de essa informação está sendo usada incorretamente, não está sendo usada e alguém criou esse formulário há algum tempo e ficou ali porque faz parte já da empresa, né, essa ideia aí de preencher o formulário, mas ninguém sabe para que serve afinal de contas. Então a ideia principal em relação a formulários é a gente entender a finalidade e verificar de forma crítica, né? De forma crítica é isso, espera aí, os dados que eu preciso estão nesse formulário? Ele está servindo para gerar algum tipo de relatório, para dar uma informação para alguém tomar decisão? Afinal de contas, para que estamos preenchendo esse papel, né? Ou esse formulário eletrônico que seja? Aí daí eu preciso entender o para quê. Tá? Isso é a questão da visualização e da questão de ser criterioso em relação ao formulário. Então, sempre procura identificar o porquê que está sendo preenchido, para onde que vai, se as informações que estão contendo dentro desse formulário são suficientes para resolver aquele problema, né? Então, tudo isso aí é papel do gestor do departamento, dos administradores, de modo geral, verificar a usabilidade dos formulários, tá? A importância em si, né? Bom, a importância nos dados e informações, ou seja, vamos imaginar, pegar um mais simples aí, que né, talvez seja de conhecimento comum. Uma ordem de produção, que é emitida lá pelo PCP e que vai para a linha de produção lá, para o pessoal poder fazer acompanhamento, inserir algumas informações nela. Vamos lá, alguns campos que ele vai precisar preencher. Qual é a máquina que está, quem é o usuário que está trabalhando naquele momento, naquela ordem de produção, quantidade de matéria-prima que foi ali, o que foi gasto em excesso, desperdício, perda que está ocorrendo durante o período trabalhado e o fechamento ao final, né, ou do turno dele ou do pedido em si. Bom, essas informações vão servir para quê, afinal de contas? É só uma ordem da preencher para alguém ter lá para poder inserir essas informações lá e tá lá. É só para incomodar essa ordem aí. Não. Essa ordem é para trazer informações para poder, por exemplo, calcular o custo desse produto. E aí talvez saia uma pergunta, professor, o custo não era para a gente ter calculado já antes de produzir para verificar se vale a pena vender ou não? Sim. A ideia é que a gente faça lá o cálculo do custo padrão, né? Para a gente ter uma estimativa de cálculo. Agora, o resultado real do gasto em si com a produção, dos custos de produção, nós só vamos ter após o término da produção. Então, eu preciso que as pessoas que estão trabalhando coloquem essas informações lá para que a gente verifique se realmente ao final do pedido tudo saiu de acordo com o que tinha sido esperado, né, ou planejado, aí, ou previsto. Então, se foi feito o custo padrão, estimando-se lá que ia gastar X de matéria-prima e Y de tempo de mão de obra, né, na máquina, e verificou se gastou-se muito mais do que isso. O que acontece? Esse pedido já foi, mas o próximo a gente precisa rever os nossos cálculos de custo padrão, porque a gente precisa alterar aí os nossos índices que a gente está usando no cálculo do custo padrão, porque está indo muito mais. Quando faz o custo padrão em si, a gente considera um ambiente estável, né? A quantidade de matéria-prima é aquela, não tem perca, não tem parada de máquina, ou seja, ela é um ambiente perfeito, e isso no dia a dia não acontece. A gente sabe que na produção vai ter parada de máquinas, vai ter problemas de manutenção, vai ter problema, às vezes, com o uso da máquina, às vezes não tem alguém para trabalhar na máquina naquele dia,
uma série de questões que a gente só vai conseguir entender se alguém colocar essas informações aí no formulário e, na sequência, ele foi encaminhado aí para alguém poder fazer análise disso. Tá? Então, aí nós precisamos entender que todo formulário tem uma relevância. Não existe apenas porque alguém disse que precisava ter o documento a preencher e pronto. Não, ele vai ter informações, dados que vão se transformar em informações que têm relevância aí para os tomadores de decisão. Um outro item nosso, exigências legais e governamentais. Vamos imaginar um formulário que a gente preenche aí, não porque a gente quer, mas a gente preenche por força de lei. Né? Existe uma lei que determina que você tem que preencher um determinado formulário. Vamos pegar, por exemplo, o imposto de renda. Ou você tem que informar que você é isento de imposto de renda, mas você tem que preencher o formulário de declaração de isenção, de qualquer forma, ou você tem que preencher o formulário mais completo, que é da tua declaração do imposto de renda. Então, e você preenche porque você quer? Não, você preenche porque senão você vai sofrer alguma penalidade que está prevista em lei. Então, a gente preenche isso por força de lei. Tá? Então, o mais fácil de exemplificar é justamente esse formulário do imposto de renda. Padronização das comunicações é uma outra questão aí para a gente pensar um pouquinho, né? Se nós temos um formulário, o que acontece? A gente vai ter lá os campos fixos, como a gente comentou, nome, produto, quantidade e tal, e do lado o espaço para preencher isso. Então, o que acontece? Quando a gente pegar um monte de formulário daquele departamento, daquele segmento, nós vamos ter uma padronização das informações, porque todo mundo teve que preencher do mesmo jeito. Ele não tem abertura para a pessoa preencher como ela quer, e sim, ela tem que preencher de acordo com aquele formato pré-estabelecido. Então, nessa ideia de padronizar, e daí assim, mas por que comunicação? Porque um formulário, quando eu estou usando, por exemplo, eu vou fazer um pedido de requisição de matéria-prima ou de material lá no almoxarifado. Aí eu preciso de uma resma de papel. Como é que eu vou comunicar para eles? Eu vou dizer, ligo lá e eu quero uma resma de papel? Não, eu tenho que preencher uma requisição de material, informando que eu quero meu departamento, a pessoa tal, precisa de uma resma de papel, A4, e vou levar lá. Ou seja, é uma forma de eu comunicar ao departamento o que eu quero. Né? Então, é uma padronização e, ao mesmo tempo, é um registro físico dessa informação. É o armazenamento de dados e informações. O que acontece, né? Quando esses formulários são preenchidos e posteriormente são guardados, e daí a gente pode já guardar ele na própria gaveta, né? Ou inserir isso no sistema e guardar no banco de dados, nós temos justamente ali uma coleção de dados que nos possibilita extrair, né, desses formulários informações úteis para a gente. Por exemplo, quanto está gastando de rolo de papel, por exemplo, naquele mês? Agora eu quero uma informação mais específica. Peraí, está gastando muito, mas qual é o setor que está consumindo mais papel? São exemplos bem simples, mas vejam, eu estou usando isso já pegando o próximo link de baixo. Função de controle. Eu quero verificar quem está gastando e qual. Então eu vi que esse item, resma de papel, por exemplo, ao cruzar as informações, é o item que mais se consome na empresa, no escritório. Ok, beleza. Então me chama atenção já. Agora, como gestor, eu quero saber assim, peraí, mas quem está consumindo mais papel aí? Né? Qual é o departamento em si? E aí a gente vai identificar. Então, ele serve também para essa questão de controle das atividades internas. Por isso, ele é um instrumento de gestão. Alteração no número de pessoal. Então, quando a gente tem um número grande de pessoas ali, geralmente a gente precisa rever, né, aí os nossos documentos para verificar se eles ainda fazem sentido, verificar se ele não perdeu a lógica de aplicação e se ele ainda continua retornando informações relevantes. Então, essa modificação de pessoas para mais ou para menos é um fator interessante para a gente rever formulários. Treinamento administrativo. Eu posso preencher, treinar pessoas aí, explicando como ele precisa preencher determinadas telas no computador. E a gente está falando do que, nesse caso? De preencher um formulário eletrônico, mas continua sendo um formulário, né, com campos previamente prontos e outros campos que são chamados campos variáveis, onde a gente vai informar um dado ou inserir um dado. Então, muitas vezes eu posso ter esses
formulário, essas telas de computadores são feitos prints, né? E é feito um manualzinho lá do departamento. Talvez vocês já viram isso, já tiveram talvez esse contato de treinamento dessa forma, né? Então tem o manual da empresa ou o manual do departamento com o print das telas, que nada mais é o print dos formulários, explicando o que tem que preencher em cada campo. Então, basicamente, eu consigo ter um treinamento administrativo, de uma rotina administrativa, através do uso dos formulários. Pessoal, até aqui, tudo certo aí? Como é que estamos? Tá ok? Ok? Opa, então vamos seguindo aqui. Estudo da distribuição do trabalho, né? Nós temos aí o chamado funções administrativas, que a gente chama isso de trabalho, processo administrativo em si, e a gente precisa, em alguns momentos, verificar como é que anda essa questão do trabalho, porque parem para analisar uma questão. Você vai lá no departamento da produção e você olha para as máquinas, você vê as pessoas na máquina e você consegue ter uma noção de como que ela está trabalhando, se está trabalhando ou não, né? Então é fácil de ver isso na parte produtiva, na parte física em si. Agora na parte administrativa, você passa lá pelo setor comercial, vendas da empresa lá, e você vê a pessoa lá com o telefone na mão, com uma mesa cheia de papel em cima, procurando os papéis, digitando no computador, respondendo ali no telefone, no celular ao mesmo tempo, e você imagina, bah, como essa pessoa está tarifada, está trabalhando, né? Isso é uma subjetividade. Nós estamos o quê? Observando algo e criando um contexto. Agora, será que realmente essa é a situação real que está acontecendo? Será que se a gente for lá e analisar essa pessoa, e é um exemplo hipotético, tá, pessoal? Ela não está no celular falando com um familiar, com um da família, não está navegando na internet no Facebook lá ou no Instagram, e a mesa não está cheia de papel porque acumulou e ele não fez o serviço que deveria ter feito, né? Então, na parte organizacional, administrativa, entender e compreender a questão de trabalho, ela é muito mais difícil do que na parte produtiva, onde você consegue ver se a pessoa está produzindo a máquina ou não, né? Se a máquina está parada, está funcionando lá, está saindo de produção. Então você consegue ter isso. É mais fácil para os gestores da produção acompanhar. Tem relatório, tem certinho lá, tudo. Ou seja, e você sabe quais são os indicadores, né? A máquina tem que produzir tanto, isso aqui em tal prazo. E aí a pessoa vai lá e trabalha. Agora, e na parte administrativa? Né? Como é que você define quais são o tempo para fazer uma atividade? Por exemplo, vamos imaginar assim, o tempo de atender um cliente no telefone. Dá para a gente determinar um tempo médio? Diz, ó, um bom atendimento no telefone acontece em 5 minutos? 10, 15, 20? Não dá. É uma questão que vai depender do momento do cliente, do atendente. Então, nós temos aí uma profusão de possibilidades dentro da parte administrativa que vai muito além da questão de olhar e dizer, só terminar metas. Não, mas espera aí. Com base no que você vai criar essas metas primeiro? Né? Então, existem trabalhos a ser feito? Existem. A questão é, como é que nós vamos estipular uma métrica de tempo para cada atividade? Então, outra coisa, né? O atendimento do funcionário A é diferente no telefone do funcionário B. E aí? Qual deles atende melhor? O que atende mais rápido ou o que consegue resolver o problema do cliente? Então, vejam quantas questões acabam se somatizando para que a gente consiga fazer a gestão de uma área administrativa. Por isso, de certa forma, ela é tão complexa assim, para gerenciar um departamento administrativo. Não é só conhecer a empresa, não é só conhecer as pessoas, né? É entender que as pessoas vão realizar os processos e que esses processos vão fazer com que aquela parte, aquele departamento funcione. A questão é quanto tempo vai demorar para ser feito esse processo, né? Quem vai fazer? Outra pergunta, para onde, afinal de contas, vai a nossa informação agora da nossa área? Para quem que você produz a informação? Nós falamos ali que o formulário ele serve somente para produzir informação e para que a gente tenha uma comunicação mais padronizada.
minha pergunta para você como funcionário da empresa, né, que você trabalha aí, para quem você presta informações, para onde que vai o teu fluxo de informação, né? Outra pergunta, quando que ele starta? Quando que ele inicia? Com base no quê? Então eu tenho que entender assim, ó, o que que faz eu emitir, por exemplo, um pedido de vendas? É a compra do cliente, é algo pré-programado, já que eu verifico lá o controle de estoque do cliente, lá, que tem alguns casos de empresas que fazem isso. É uma questão vamos lá, de feeling do próprio gerente do comercial, que tem essa atribuição e ele pode fazer, pedir lá para emitir um pedido. Ou seja, né, o que que vai startar o meu trabalho dentro do meu departamento? E aí, eu sei da onde está vindo, qual é a informação que vai fazer eu começar a trabalhar. Depois que eu fiz todo o meu trabalho, a informação está fluindo. Para quem que vai? Né? E aí o professor Martins tem um vídeo muito interessante falando sobre o cliente interno e externo. Né? O cliente externo é o nosso cliente final lá, como produto. O cliente interno, ele diz que é todo o departamento para o qual a gente presta um serviço. Ou seja, para onde vai o nosso trabalho posterior. Então, nós temos que atender bem o nosso cliente interno, aquele departamento depois do seu que recebe as suas informações. Mas diz que se a gente não atender bem esse cliente interno, automaticamente ou por consequência, a gente não vai conseguir atender bem o cliente externo. Então vejam a importância dos departamentos, a importância de se fazer um trabalho bem feito e de se cultivar um bom clima, né, de trabalho aí e uma padronização nas informações e entender de forma lógica e sistemática como que os nossos trabalhos funcionam, né? Ok? Aqui nós falamos então do quadro de disciplina do trabalho, pode ser entendido como uma função do, isto é, agrupamento de atividades necessárias para a consecução dos objetivos da empresa. Opa, olhe lá, né? Ó, um agrupamento de atividades necessárias. Ou seja, o que eu preciso fazer para dar conta de atender um cliente final, por exemplo? O meu departamento faz o quê? Mas eu só vou emitir o pedido e vou encaminhar lá, vamos ver, eu estou no PCP, eu vou encaminhar lá para a produção, o resto é com eles. Ok? Mas essas atividades de PCP, além de verificar se existe matéria-prima, máquina disponível, se vai ficar pronta no tempo, no prazo que foi pré-estipulado, tudo isso aí são informações que são agrupadas dentro do teu departamento. E se você não verificar agora ou falhar em algumas dessas verificações, automaticamente o cliente externo vai sofrer, porque você encaminhou, por exemplo, para a produção e chegou lá não tem máquina para produzir agora. O que acontece? Ela tem que aguardar na fila, né, até a máquina ser liberada. E aí, quando a máquina for liberada, daqui 2 ou 3 dias, esse pedido vai entrar na produção. Só que aí já estourou o prazo que era para o cliente entregar o produto lá no cliente. E aí? Onde é que está o erro? Na produção? Não. O erro talvez aconteceu no seu departamento que não fez essa verificação se era possível ou não. Tá? Então é só um exemplo aí, né? Até meio descabido, mas é só para entender aí como que isso está relacionado a tanto departamentos internos e o nosso cliente externo também. Tá? Estudo e distribuição do trabalho. Quando que a gente deve realizar um trabalho de estudo ou um estudo da distribuição do trabalho? Para ficar mais fácil, né? Quando que eu preciso verificar se as minhas condições de trabalho estão bem distribuídas, ou seja, se ela está equalizada, balanceada, se está de uma forma harmônica com as pessoas, onde não tem alguém trabalhando muito e outras pessoas trabalhando pouco. Né? Talvez eu tenha pessoas aí que trabalham mais rápido e consigam fazer mais coisas, enquanto tem outras que têm um pouco mais de dificuldade e vão demorar mais. Mas mesmo assim, eu posso ter a carga balanceada. A questão, eu preciso melhorar aos poucos o desempenho dessa pessoa que não está conseguindo nesse momento alcançar a eficiência desejada aí, né? Que mais nós precisamos aqui ainda, né? Então vamos lá, quando eu tenho que fazer isso? Quando se cria a empresa ou a unidade organizacional. Então vamos lá, vamos imaginar que está se criando uma empresa ou um departamento novo do zero aí. O que vai precisar aí de pessoas? Quais são as tarefas que vão ser feitas? Quantas pessoas vão fazer cada um tipo de tarefa? Todo mundo faz tudo? Afinal de contas, como é que se organiza agora uma rotina administrativa?
O que eu aplico ali, com que critério? Ou eu uso lá o achômetro. Eu acho interessante botar essa atividade para aquela pessoa, essa outra para aquela outra, e vamos ver o que dá. A ideia é que a gente não se baseie nessa lógica de achômetro, que a gente faça um estudo prévio, compreendendo, primeiro, eu já sei o setor. Então, o que faz nesse setor? É faturamento. Ok, se é faturamento, eu preciso fazer emissão de nota fiscal, talvez em alguns casos romaneio para encaminhar de novo para o departamento logístico. Que mais? Controle desse faturamento. Qual é o volume que eu vou ter agora disso? Então, eu vou fazer isso através de nota fiscal física, nota fiscal eletrônica já. Eu tenho um sistema que já recebe XML e já devolve a nota fiscal totalmente pronta, e isso é fácil de fazer, então uma única pessoa resolve. Ou seja, veja quanto conhecimento é necessário só para definir um item. Tá? Então, sempre que se criar uma unidade, um departamento, ou a empresa como um todo, aí eu tenho que separar, né? Para ficar mais fácil. Vamos lá, vamos imaginar que é uma empresa nova. Não dá para a gente sair jogando atividades e pronto. Eu tenho que primeiro fazer uma separação, né? E para isso tem a departamentalização, com base num critério de uso. E eu vou fazer o seguinte, ó. Nós vamos começar a trabalhar na parte administrativa com a ideia da especialização, cada um especializa em sua área, marketing, finanças, comercial lá e vendas e produção. E aí nós temos essa primeira separação na parte, né, aí do nosso organograma. Agora, ok, eu já sei que eu estou fracionando a minha empresa, né, em diversas etapas, pensando na especialização. Ok, mas eu ainda posso ir mais a fundo. O que cada um desses especialistas, seus departamentos, devem fazer? Qual o volume de serviço vai ter? Quantas pessoas são necessárias? Que tipo de formulários eu vou precisar criar, gerenciar, para que isso funcione? Então vejam que não é uma resposta fácil de ser dada, né? Não tem que ser estudado, na verdade. Quando se altera o trabalho realizado, vamos imaginar que nós trabalhávamos de forma manualmente e agora se implantou então aí uma nota fiscal eletrônica através da importação de XML. XML é uma forma de arquivo da internet aí, onde as notas fiscais já vêm aí, dá para fazer a importação direto para dentro de sistemas ERPs, e a gente já tem todas as informações sem precisar digitar nada, só copiar esse linkzinho da nota fiscal, XML nota fiscal. E aí a gente tem boa parte das informações já pronta, isso em nota de entrada, né? E aí quando a gente precisa lá fazer uma nota fiscal de faturamento de saída, muitas vezes eu preciso inserir lá, primeiro, qual é o cliente que vai essa nota, para quem? Então eu já tenho que ter um cadastro de cliente prévio. Olha o formulário aí, ó, cadastro de cliente. Então esse formulário vai precisar para faturar. Então tem que ter um cadastro de cliente, ok? Agora, eu estou lá no faturamento e eu vou emitir nota fiscal. Então, o meu sistema tem que ir lá no meu cadastro cliente me trazer o cliente que eu quero. Ok. Agora, o que mais que eu preciso? Dizer que tipo de produto vai para ele. E aí eu tenho que ir lá na minha base de dados, no meu sistema, buscar na minha lista de produtos qual foi o produto que ele já fez o pedido. Ok? Coloquei lá o tipo de produto. Agora, quanto é que era a quantidade que ele tinha pedido? Bateu com o que foi produzido mais ou menos, né? Tem alguns casos em que a gente trabalha aí com produção de alguns itens que eles não são somente exatos, né? Eu estou pedindo lá para fazer, deixa eu ver, eu vou usar algo que eu conheço bem, né? A embalagem plástica, por exemplo. Eu vou lá fazer um pedido de embalagem plástica para envasar macarrão, por exemplo, aí. Se eu pedir 10 mil unidades, dificilmente eu vou receber as 10 mil exatas. Por quê? Porque a máquina pode dar problema e produzir um pouquinho mais, o material pode ter feito o cálculo e dar um pouquinho, variar para mais ou para menos. Então, talvez nem sempre seja exato. Mas eu vou buscar lá o pedido desse cliente com base na quantidade produzida, né? Ok? Vejam aí o cruzamento de informações. Nós já pegamos o cadastro cliente, pegamos o cadastro produto, pegamos as informações lá da produção, que foram preenchidas pelos nossos colegas da produção, e agora estamos dizendo aqui que esse produto está pronto, porque agora eu já peguei ali, quando eu peguei o pedido dele, automaticamente eu já tenho o valor que o departamento de vendas comercial acertou com ele em relação àquele pedido, como outras informações, né?
prazo, local de entrega. Tudo isso aí são informações que a gente vai buscar lá no pedido, e essas informações do pedido foram alimentadas pelo pessoal de vendas, do comercial aí. Então, comecem a perceber a interação de um departamento com outro e dos formulários que acabam sendo preenchidos em cada um deles. Como agora eles começam a se cruzar e faz um pouco mais de sentido, às vezes, eu entender por que estão preenchendo um formulário em si. Ok. Vamos seguindo. Quando se racionaliza o trabalho realizado, né? Então, mudou-se lá a forma de trabalhar, agora reduziu uma etapa do processo, foi colocada uma máquina que ela consegue fazer isso de modo automatizado, então já não tenho mais pessoas ali, e aí eu já, talvez, alguns formulários ou algumas informações eu não preciso mais, porque agora eu não vou mais depender da velocidade da pessoa, e sim da velocidade da máquina, né? Então, talvez algumas coisas se modifiquem, e aí eu preciso verificar se os formulários estão adequados a essa modificação, nessa racionalização do trabalho que aconteceu. Objetivos. Então, distribuir de forma balanceada. O que é isso, né? O que é distribuir de forma balanceada? É fazer com que cada pessoa tenha praticamente aí a mesma quantidade de trabalho, ou a quantidade mais adequada que a gente julgue, tá? Isso vai depender do gestor, vai depender do estudo e vai depender das pessoas. Então, também não tem um número X para dizer, a quantidade é tantas tarefas por pessoa. Não. É uma questão de cada caso ser analisado pelo profissional que está fazendo esse estudo e entender também um pouquinho as pessoas que desenvolvem as atividades. Mas a ideia de balanceamento é justamente isso. Não sobrecarregar alguém e deixar a pessoa com poucas atividades, outras pessoas com poucas atividades. Redistribuir de forma criteriosa e racional. Talvez eu possa selecionar um pouquinho melhor agora o fluxo de volume de trabalho de acordo com algumas questões, né? Isso que está relacionado a dinheiro, eu vou separar mais para pessoa, funcionário A. Isso que está relacionado mais em relação ao produto, atendimento, eu vou selecionar para a pessoa B. Né? Ou, isso está ligado com a questão do cliente, então vai para o funcionário C. Isso está ligado ao nosso fornecedor, então vai para o funcionário D. Eu posso distribuir, criar critérios, né, de como que eu aloco aí para... Pessoal, sempre entendendo que a ideia é melhorar a eficiência, né? Isso é a função básica de organização de sistemas e métodos. Funcionar como um instrumento de estudo. Então, quando a gente começa a ter os nossos formulários, né, nós temos aí informações que podem ser usadas para fazer esse estudo. E aí a gente vê a necessidade de melhorar ou não e controlar adequadamente o que é preenchido em cada um desses itens. Vamos ver aqui as aplicações. Melhorar a utilização de dados e informações no processo decisório. Isso eu preciso lembrar que, ou pelo menos deveria ser, né, que o preenchimento de uma informação ela vai servir para alguém tomar a decisão. Então, por isso que é importante que as pessoas se conscientizem de que quando estão preenchendo um formulário, né, não é só, nem sei para que preencher isso aqui, né? Eu já ouvi relatos onde a pessoa estava lá, daí foi, digamos, instaurada essa ideia de colocar um formulário, porque não se tinha formulário na produção, tá? E aí se colocou essa ideia de ter um pedido junto à máquina ali, para que o funcionário inserisse as informações básicas, né? Quanto está produzindo, quais os problemas com a matéria-prima, se teve perda, se não teve, se gerou muita falha no processo, tudo isso aí, para que a gente tivesse lá na frente um controle, porque até então estava às cegas aí, né? O gerenciamento da produção era feito às cegas, cada um fazia da forma como queria, ninguém tinha dado nenhum, e aí foi sugerido e implantado essa ideia do formulário. Qual foi a reação, né, de algumas pessoas que trabalharam na máquina? Olha aí. Agora, além de eu ter que trabalhar na máquina, tem que preencher mais essa encrenca aí, né? Pessoal, então, fazer com que as pessoas entendam o porquê aquele relatório está sendo preenchido, não só por imposição, né? Mas porque, assim, nós vamos precisar dessa informação lá na frente. E aí, como é que a gente faz?
E isso é uma questão, às vezes, diária, né? Tem muita gente que preenche errado porque acha que esse lei não vale para nada, porque ninguém usa, porque ele não entende a importância desse formulário. E às vezes lá na frente as informações não bate, muita gente bate cabeça aí para descobrir o que está acontecendo, e muitas vezes são falhas na hora de alimentar, né, as informações básicas de um formulário. Então tem que lembrar isso, né? Que a gente sempre está alimentando essas informações para a finalidade, para a utilização final dela, que é a tomada de decisão. Alguns casos, né? Aqui acho que a gente já falou, exigências legais, já comentamos a lei, então, que é outra aplicação, a padrões das comunicações também já foi, controles aqui, acabou pegando alguns itens novamente que apareceram, tá? Aqui, requisitos de um bom formulário. Hoje, provavelmente, a gente vai ver bem pouco aí, né? Ainda formulários físicos. Mas um tempo atrás, a gente tinha que se preocupar assim, peraí, vou criar um formulário, qual é o layout dele, quais são os campos necessários, são fixos lá, quais são os campos variáveis, que tipo de informação vai ter, qual vai ser o tamanho da fonte, para que não fique muito pequena e a pessoa consiga enxergar. A própria questão de cores em si, né? Daqui a pouco eu boto uma fonte lá pequena na cor vermelha, um fundo amarelo, como é que fica essa, né, questão aí de cores aí? Então, todo esse cuidado com os campos, essa diagramação. Hoje em dia, como a maior parte dos formulários já é eletrônica, né, ou está passando a ser virtual aí, isso fica mais tranquilo, né? Então, vamos lá. Requisitos para um bom formulário. Primeira delas, criar atitude mental favorável. O que significa isso, afinal de contas, né? O que tem a ver a questão da atitude mental favorável com o formulário em si, quando eu estou criando o formulário? Vamos imaginar que você está criando um formulário para o seu artigo de pesquisa aí do teu TCC. E aí você começa a pensar assim, ó, cara, para responder o meu problema de TCC, eu vou precisar ir fazer tal pergunta, que é que eu preciso responder, e para essa questão norteadora aí, eu vou precisar montar esse formulário com 30, 40 questões aí. E aí você começa a montar. No final você chega a 50 questões que vai ser perguntado para o teu possíveis pesquisados aí, né? E aí o que acontece? Você não se preocupou com a atitude mental favorável. Você simplesmente jogou 50 perguntas e espera que o cara tire lá 20 minutos do tempo dele, ele já olha aquele formulário e vê lá, nossa, são 10 páginas com 5 perguntas cada uma. Nossa, não vou responder isso, né? Ou seja, tu já perdeu um possível respondente aí da tua amostra, tá? Então, essa questão da atitude mental favorável é o seguinte: crie apenas as perguntas básicas que você precisa para responder o teu trabalho. No caso aqui do TCC que a gente está falando, né? Mas é só para ficar fácil o entendimento do que eu quero dizer com criar uma atitude mental favorável. Então, tenta juntar essas perguntas, colocar elas no formato lá fechadas, reduzir, verificar se algumas tu realmente precisa, colocar outras em condicional, que só responde a próxima se essa você respondeu tal coisa, para ir diminuindo e chegar lá, ó, tem um formuláriozinho aqui que, seguinte, ó, são 10 questões e você responde isso em menos de 5 minutinhos aí do teu tempo. Tu consegue responder isso para mim? Opa, o cara vai olhar lá que o formulário, uma página talvez lá, né? Ou abre o Google lá e vê que são poucas perguntas e diz, não, tranquilo, só consigo preencher. Então, criar atitude mental favorável é justamente isso, né? Que a pessoa não olhe para o formulário e crie uma aversão a ele. Não. Nossa, esse monte de letrinha pequenininha, esse monte de campo para preencher, eu não quero nem ver isso aí. Então, trabalhar para que os nossos formulários não façam isso nas pessoas, né? Pelo contrário, que a gente crie uma atitude mental favorável. As pessoas, isso aí eu consigo preencher bem tranquila, bem simples, né? Então, fácil de conseguir resolver. Facilitar as anotações dos registros. Aí entra a questão de visibilidade. Então, aquela questão, né? Não colocar uma fonte muito pequenininha demais, né? Então, aí que as pessoas têm que forçar lá, pega a pessoa com o óculos, ela tem que jogar o óculos para frente um pouquinho e focar bem para poder visualizar essas informações que tem no teu formulário, seja de papel ou eletrônico em si. A legibilidade, né, que as pessoas consigam entender qual é a proposta do teu formulário, da tua pergunta, o que tu tem que responder, tá? E a redução da fadiga visual. Então, vamos lá, que você criou o formulário lá no Google Forms lá e colocou lá umas fontes vermelhas porque tu achou que era legal, né? A fonte vermelha.
ou colocou uma fonte amarela, porque às vezes era o logotipo do curso, ou alguma coisa desse tipo aí. Pessoal, tem que cuidar para que a pessoa olhe para o formulário e não fique cansada só de observar, ela já dá até assim, né, uma repulsa aí, então cuidem com isso. E por último, o sistema de manuseio e arquivamento, né? Não menos importante, é uma coisa que não vai aparecer para o usuário final ali, mas é de grande relevância quando você percebe, você entende que você vai guardar aquelas informações e depois você precisa recuperar elas. Então, essa é a lógica dos sistemas, né? Você alimentar eu estou usando sistemas, tá? Entendam aí um sistema de gestão, mas pode ser nesse momento dele como um sistema eletrônico aí de gestão, tá? Só para entender. O que ele faz? Ele vai, no primeiro momento, guardar informações, então alguém vai alimentar esse sistema, ele vai guardar isso. Num segundo momento, ele vai ser provavelmente processado as informações, estão cruzadas lá, e alguém vai buscar de volta essas informações, vai ter acesso. E em alguns momentos ele precisa novamente regravar essas informações para trabalhar um pouquinho mais algumas informações para uma decisão ainda. Né? Então, guardar, recuperar e manter isso aí são funções básicas de um sistema de gestão. Além, claro, né, de possibilitar ali a melhoria das informações para as pessoas que estão gerenciando. Ok? Vamos em frente. Elaboração de formulários. Primeira etapa, levantamento e análise das necessidades. Então, se vai ser criado um formulário, primeira coisa, qual é a finalidade, qual é a necessidade disso? Eu quero um formulário, então vamos lá, vamos voltar na nossa coisa. Para requisição de material, ou seja, vamos imaginar que a nossa empresa é pequena, hoje todo mundo tinha acesso lá ao departamento do almoxarifado, não tinha ninguém lá, né? Simplesmente se guardava lá os materiais lá, e quando precisava ir lá pegar, mas a empresa cresceu um pouquinho mais e decidiu que não, peraí, precisa de alguém que gerencie isso aqui, porque está sumindo material, porque eu acho que a gente está gastando muito com isso, e não está certo. Vamos começar a colocar regras, controles para a gente melhorar o resultado aí. Ok, então se coloca uma pessoa e aí diz assim, agora a partir de hoje, a pessoa pegar qualquer material aqui, qualquer produto, ela precisa trazer essa requisição preenchida ou entrar no sistema lá e preencher essa requisição que vai cair para você aqui no sistema e aí você libera para ela mediante assinatura, mediante assinatura do supervisor, mediante o aceite eletrônico, né, do supervisor do departamento. A questão não é o meio que a gente está falando agora, eletrônico ou físico. A questão é a necessidade, qual a finalidade desse relatório. Né? No nosso caso aqui agora é para controle e melhoria da eficiência. A elaboração do formulário em si. Então, quais são os campos que a gente vai precisar? Vamos imaginar agora, né? O que você precisaria de campo aí num relatório de requisição de material? Eu precisaria talvez lá ter o nome da pessoa que está buscando o material. Talvez poderia usar código, se a empresa for um pouco maior, aí talvez fique mais fácil de controlar por código, né? Ou não. Bom, vamos lá. O material que ele quer, a quantidade. Que mais que a gente poderia ter aí? A descrição. Com a descrição é o tipo de material que ele quer lá, porque pode ter alguns detalhes a mais aí. E se a gente conseguiu atender, pensando do lado do almoxarifado, se a gente conseguiu atender a requisição dele ou não. Né? Vamos imaginar que ele queria 5 resmas de papel. E a gente não tinha 5, a gente tinha 3. Então, o que a gente faz? A gente atende de forma parcial essa requisição para ele, mas atende. Então, ficou 2 pendentes, mas automaticamente aqui a requisição está aqui, eu vou dar baixa parcialmente aqui no teu pedido de requisição e quando chegar as outras 2, eu te encaminho e a gente fecha ele com as 5. Pronto, está resolvido. Né? Então, elaboração do formulário, ver quais são os campos necessários. Terceira etapa, trabalhos e gráficos. Como eu falei nesse caso aqui, vamos imaginar que a gente consiga fazer isso no Word, que a gente não precisa mandar gerar um bloco, ou que a gente já consiga fazer isso de modo eletrônico aí, né? E o recebimento e controle, quem é que vai cuidar desse controle, quem é que vai ter acesso a esses documentos. Tá? Então, eu vou liberar isso para o supervisor, vou liberar para todos os funcionários da empresa, qualquer um vai lá, pede. Como é que funciona, né? Quais são os requisitos para isso funcionar de acordo com as suas especificações. Afinal de contas, você vai começar a gerenciar esse departamento e você é que vai botar as regras. Então, você vai criar aí critérios
do que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve. Tá? Agora chegamos a um momento aí de nós praticarmos um pouquinho, né? Onde a ideia é justamente essa, ó, criar um formulário de requisição de material. Tá? A ideia é que a gente consiga praticar um pouquinho o que a gente viu até ali atrás, até agora, né? Nesses primeiros minutos de aula aí, para que vocês tenham possibilidade de identificar o que são campos fixos, quais são os campos variáveis que precisa, a finalidade em si, que tipos de campo eu gostaria de ter, se eu posso fazer ela mais complexa ou mais simples. Então, a ideia é que a gente conseguisse fazer um agora. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar 5 minutinhos para vocês desenvolverem um modelinho aí. Pessoal, 5 minutos é suficiente aí? Para a gente conseguir criar um padrãozinho básico aí para alguém explicar para nós aí como é que funciona isso? Tá, vamos fazer assim. Então, vou deixar a atividade para o final. Aí fica a critério de cada um. A lógica aqui é que vocês conheçam os fundamentos. Esse momento é de prática, e a prática vai de cada um, tá? Depois eu deixo lá um modelinho básico, se alguém quiser ver, mas a ideia é justamente fazer para verificar assim, ó, eu fiz e de acordo com aquele modelo apresentado, o meu tem menos campo, o meu tem mais, o meu é mais complexo, e aí a gente começa a analisar, será que eu preciso disso? Será que só os campos que foram apresentados são suficientes? Mas eu não vou colocar essa atividade, então, como obrigatoriedade aí, tá? Vai ficar para quem realmente tiver interesse. Eu vou pedir só um minutinho para pegar uma aguinha e eu já volto, pessoal, tá? Só vão pensando aí, já quem quer desenvolver o formuláriozinho aí, já volto já, ok? Ok, pessoal? Então, voltando aí, né?
Seguindo aqui, nós temos os passos do QDT. Então, o QDT é o nosso quadro distributivo de trabalho, ou quadro de distribuição de trabalho, que serve para a gente conseguir o formulário, é um quadro em si, onde eu vou colocar as pessoas e as atividades e vou verificar quanto tempo cada pessoa gasta com aquelas atividades, quantas atividades da empresa ela faz. Então, eu consigo ter uma visão um pouco mais facilitada desse processo administrativo, que, como comentado, é complexo, né? Isso é complexo. Vamos lá. Fases dessa análise, então, quando a gente fala em QDT. Listagem das tarefas individuais. Primeiro passo. Eu peguei um departamento lá que eu quero aplicar, então, esse quadro distributivo de trabalho para verificar quem está trabalhando mais, quem está trabalhando menos, para saber quais são as atividades envolvidas lá. Então, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, listar todas as atividades que fazem parte desse departamento, ou seja, todas as atribuições que são desempenhadas pelos colaboradores. Um segundo momento, né? Começar a compreender como que a listagem dessas atividades estão ligadas à unidade organizacional, ou seja, em relação aos outros departamentos, para que serve. Tá? E ainda, aí finalizando, a elaboração do quadro de distribuição do trabalho propriamente dito. Então, para ficar mais fácil um pouquinho o entendimento, aqui seria a nossa requisição lá, que a gente colocou aquela hora, né? E aqui eu já consigo ver o seguinte, peraí, não, aqui, vamos lá. Aqui eu consigo pegar a ficha para fazer o levantamento das atividades. Ó, o que acontece? Eu vou pegar, no primeiro momento, a gente vai fazer o levantamento das atividades. Então, o que a gente vai fazer? Pegar o cargo, a função, o tempo de trabalho, o setor que todas as informações das pessoas que estão desenvolvendo atividades. E agora a descrição, né? O que tu faz? Eu faço isso. Tá, mas com que frequência? 2 vezes por dia. Tá, e quanto tempo você gasta quando vai fazer essas atividades? Eu gasto em torno de 15 ou 20 minutinhos para fazer isso. E aí vai, mas além disso, faz mais o quê? Eu também faço aquilo outro. Tá, e esse outro aí, qual é o nome correto desse outro que tu falou aí? É passar um relatório para o departamento Y. Ok, e qual é a frequência? Isso eu faço só uma vez por semana. Então tá, uma vez por semana. E quanto tempo isso gasta? Para eu desenvolver o relatório e poder mandar lá, eu gasto lá meia hora. Ok, registrei. E assim vai todas as atividades e a frequência com que elas acontecem, né? Para facilitar um pouquinho o processo, você pode tentar entender as atividades que acontecem no primeiro momento cotidiana, todos os dias. E depois separar aquelas que acontecem com frequências diferentes. Isso aqui é semanalmente, isso é quinzenalmente, isso é uma única vez por mês. A folha de trabalho, e aqui assim já então agora apresentando para vocês aí o quadro, né? Já meio que, nesse caso, preenchido aqui no nosso exemplo. Então, eu peguei ali a relação das funções que são feitas por um determinado setor, e aí tem lá informações e entregas, que é uma parte, para vocês entenderem aqui, ó. Depois, uma outra parte é cobrança, um outro é controle dos vencimentos e atrasos, o outro item é comunicação com o SPC. Então, ok, isso aqui são os macros. Agora, dentro de cada um desses processos que acontecem, quais são as atividades que a gente tem dentro? Então, informações, entrega, faz o quê? Controle do atendimento, entrega do carnê, informações sobre saldo e concede informações diversas. Ok, isso que é feito. E a gente tem essas mesmas atividades, não as mesmas atividades, né? Mas nós temos outro processo e as atividades que compõem esse processo, que é cobrança. Vamos lá. Efetuar o controle de cobranças, cobrar notas promissórias e cobrar carnês em atraso. Isso é o processo de cobrança. Já o de controle de vencimentos e atrasos, como é que é esse processo? Tem a atividade de preparar os avisos de vencimento, expedir os avisos, enviar os avisos de execução, contabilizar os pagamentos atrasados. Por último, o processo de comunicação com o SPC, que tem 2 atividades só. Busca com informações no SPC e fornecimento de informações. Então tá. Já levantamos todas as informações dos processos. Temos os processos e cada uma das atividades que acontecem. Ok.
Agora nós temos uma lista de pessoas que trabalham nesse departamento, né? Para não colocar nome, para não ficar, às vezes, chato, não, né? A gente coloca por nome. Classifica funcionário A, B, C, D e E. Atribui letras às pessoas, que daí não tem perigo de alguém observar lá, mas quem que é o A, quem que é o B e tá. Então, dessa forma, você tem aí uma forma de preencher esse, né, quadro sem se preocupar tanto com a questão de apontar alguns nomes aí nesse momento. Vamos lá. Aí o que acontece? Controle de atendimento. Quem faz isso? O B e o A. Só isso, né? E aí as frequências 15 e 10. Então aí são em tempos, isso provavelmente transformado em tempo já. E aí, quanto tempo de horas por atividade? Isso aí, 25, né? E aí vai, ó. Depois, para entregar carnê, quem trabalha é o C, o D e o E que faz isso. E os respectivos volumes aí. Ó, o C faz isso 10 minutos, o D faz 8, ou horas nesse caso, né? Semanalmente, mensalmente. 12 horas o E. E aí, se a gente somar esse 10, 8 e 12, dá 30 horas de atividade. E aí a gente aprendeu a mesma coisa, ou seja, vou pegar as atividades que o A, por exemplo, faz. Então, de tudo que tem aqui, o A faz uma parte de informações e entregas, aqui em cima. Opa, deixa eu voltar. Uma outra parte relacionada às informações diversas. Depois, lá na cobrança, ele faz as 3 atividades desse processo. E, no final, na comunicação, ele volta a trabalhar mais um tempinho ali, fornecendo informações ao SPC. Então, ele trabalha total 38 horas, né? Aí a gente faz a mesma coisa para o B, para o C, para o D, o E e o F, de acordo com o número de funcionários que a gente tem, ok? E aí, nessa questão horizontal, a gente soma aqui e vê a quantidade de tempo que é gasto, por exemplo, com controlar atendimento, 25 horas. Para entregar carnê, 30 horas. Para informações de saldo, 17. E aí a gente vai ainda até fechar o total de tempo gasto nesse departamento, né? Nos 3, 4 processos que a gente tem nesse departamento. E aí a gente consegue aqui, somando isso na vertical, identificar o tempo de trabalho que consome para cada um dos funcionários. Aí que a gente vê, né, que a pessoa que gasta menos tempo é o funcionário F, e ele também só tem 2 atividades dentro do processo de controle de vencimento. Depois, eu tenho a pessoa que mais trabalha aí com o tempo, que é o funcionário D. Então, vejam que ele tem, ele só não está em uma, duas atividades que ele não está. No resto, ele participa em todos os processos, né? E aí eu tenho os demais aqui. Bom, então, através desse quadro, criando os processos e as atividades desse processo, a gente consegue determinar quanto tempo cada funcionário gasta em relação a cada uma dessas atividades. Então, por isso, o quadro de distribuição de trabalho. Assim, eu consigo ter uma visão mais facilitada desse processo, né, de como acontece isso dentro de uma organização, dentro de um setor em si. Formulários utilizados. A análise do QDT, né? Qual é a ideia aqui, pessoal? Basicamente, o balanceamento do trabalho organizacional. Naquele caso, nós tínhamos pessoas trabalhando pouco tempo, só algumas atividades, e outros trabalhando muito tempo, né? Muito tempo em relação àquele outro. Então, a ideia dessa folha, desse formulário do QDT, é justamente conseguir balancear, né? Fazer uma distribuição correta do volume de trabalho, para que a gente não tenha alguém trabalhando demais e outros trabalhando de menos. Claro que aí pode entrar algumas questões, né? Professor, um trabalho mais rápido, devagar, sim, mas a gente consegue ter essa percepção também da velocidade da pessoa em si, do operador, né? A gente também tem isso na produção, tá? Então, os formulários aí utilizados, eles basicamente servem para nossas funções administrativas. Então, planejamento, organização, direção e controle. Então, a gente preenche esses formulários e utiliza eles justamente para fazer a gestão da organização. E a gestão se faz através das nossas funções administrativas. Então, no primeiro momento, eu planejar quais informações que eu preciso, depois vou organizar esses formulários, né, e depois aí eu vou direcionar para as pessoas corretas e, por fim, eu vou fazer o controle. Então, vejam que nós temos aí a aplicação das nossas atividades administrativas na prática, né? Vamos lá. Pessoal, falar um pouquinho sobre arranjo físico e layout. O que acontece aqui?
Pessoal, tá, só voltando aqui, tá? Na questão do QDT aqui, ó, eu deixei um modelinho lá no Ava também para vocês, para quem quiser estar aplicando na empresa de vocês ali, tá? Como ferramenta mesmo. Então, tá lá na planilha de Excel, é só baixar ele, ajustar de acordo com os processos do departamento de vocês e preencher aí quem tiver o respectivo tempo, vontade, disposição, disponibilidade, ou seja, tá aí para vocês, tá? Um pouquinho sobre arranjo físico e layout, né? O que que nós temos aqui? Primeiro, né? Espaço físico organizacional flui no trabalho desenvolvido pelos indivíduos dentro da empresa. O que isso nos diz aí? Então, nós temos lá uma estrutura física, lá nós temos pessoas que fazem algumas atividades relacionadas a alguns processos. Então, esse trabalho feito vai precisar de um espaço físico. Esse espaço físico pode ser da produção, lá, né, com a estrutura da produção, com máquinas, com equipamentos e outros, ou pode ser na parte administrativa, impressora, computador, mesa, espaço para chegar ao cliente, utensílios que a gente usa no dia a dia que precisa. Então, a questão é essa, é a organização desse espaço onde a gente vai desenvolver os trabalhos. Importa mais o fluxo entre papéis e pessoas que o aspecto visual e de conforto. Então, preocupação aqui, né? Eu não posso só estar pensando na questão conforto em si. Eu tenho que entender que a informação também flui ali dentro do nosso layout. Então, vamos imaginar um controle de produção, controle de produtos acabados, por exemplo, né? Talvez se eu preocupar mais com limpeza, com outros itens aí de beleza, de aspecto visual, e se a gente não se preocupar com o correto armazenamento, talvez com um espaço físico adequado, com critérios aplicados corretos quanto ao tipo de uso e armazenamento e depois recuperação desses materiais para entrega, a gente esteja falhando aí, né? Estabelecimento a partir do estudo do sistema de informações relacionadas com a distribuição dos móveis, equipamentos e pessoas. Vamos lá, né? Vamos imaginar que nós temos ali pessoas que trabalham em um determinado departamento como administrativo. E temos lá uma impressora, por exemplo, que por uma questão de maior economia e produtividade, eu vou pegar o gancho aqui de baixo, ó, foi colocada em um canto específico do escritório para ser compartilhada por todos, né? Então, para que isso? Para ter economia e produtividade. Aí o que a gente fez? Colocou lá uma mesinha lá, colocou um impressor em cima, levou o cabo de rede até lá, tal, joia. Todo mundo que precisa, imprime, sai da sua mesa, da sua sala, vai até lá na impressora e pega, joia. Legal isso? Conseguiu resolver isso aqui? Sim, agora com uma impressora só, nós temos aí todo mundo utilizando. Cuidado com essa questão de produtividade, né? A gente utiliza ela mais, sim. Agora, produtividade eu tenho que analisar em relação às pessoas que utilizam esse processo, tá? Uma outra coisa que pode acontecer aí agora, ó. Eu disponibilizei lá no cantinho, então agora as pessoas chegam lá e começam a se aglomerar para pegar o material impresso e aí começam a conversar, né? E aí essa conversa se estende e a gente tem observado várias vezes que se criam algum aglomero de pessoas aí próximo a esse local aí da impressora. Será que isso é interessante? Será que realmente foi uma boa alternativa? Que mais que a gente pode pensar? Será que o local é adequado? Será que faltou conversar com as pessoas e explicar que, olha, não é assim dessa forma, a impressora está lá, mas não pode criar essa organização informal, né? Essas pessoas se reunindo aí para conversar. Então é mais fácil mexer na cultura, né? Dizer que isso não pode, mudar a política, ou talvez repensar essa ideia de fracionar aí, né? Dividir um pouquinho mais as impressoras. Bom, aí é uma questão de gestão, né? Como é que você vai lidar com situações como essa que aparecem no dia a dia, que são cotidianas aí. Pode influir na motivação, né, também. Se eu tiver um layout onde as pessoas trabalham uma mesa próxima da outra muito apertadinho, com um ambiente muito quente, com pouca ventilação, a iluminação meio fraca, com muito barulho, talvez eu não consiga
desempenhar um bom trabalho se eu preciso me concentrar, às vezes olhar um relatório cheio de números, ou ser um processo talvez mais criativo, onde exija pensar um pouco mais aí fora dos padrões e para isso precisa de uma forma de concentração e tal. Então eu tenho que verificar se o local que a gente está falando aqui da estrutura física de layout, ele comporta aquela determinada atividade e aquele processo que vai ser feito naquela unidade, naquele setor em si. Arranjo físico, né? Definir o arranjo físico, decidir onde colocar todas as instalações. E aí nós temos máquinas, equipamentos, pessoas, pessoal da produção e todos os itens aí, né? Determina a maneira segundo qual os recursos transformados, materiais, informações e clientes, fluem pela operação. Então, é interessante que eu saiba que o arranjo físico está relacionado à separação, organização de itens, seja máquina, pessoas, até um sofá, uma mesa lá, tudo bem? Mas não esqueça que o principal ali dentro é como o fluxo, né, de informação vai acontecer. Para onde que vai, o que está acontecendo, onde que está dando problema, como que eu executo isso? Será que as pessoas não estão se esbarrando ali por espaço ser muito pequeno? Será que eu não tenho que mudar aquele determinado equipamento para um outro lugar mais longe um pouquinho? O que eu preciso fazer? Eu tenho que entender como é que a operação vai acontecer. Tá? Depois tem Bom, vamos deixar. Depois tem um linkzinho bem legal para vocês assistirem em relação a essa questão do arranjo físico aí, que vai dar um embasamento mais visual para vocês de como isso acontece, né? Então, a preocupação em onde colocar as pessoas, que tipo de processo que elas estão fazendo, como esse processo que é feito interage com uma outra pessoa. E aí, há momento em que as duas vão estar próximas, vão se esbarrar, e eu tenho que observar isso. Eu tenho que entender que ali vai ser feito um produto, um serviço, que vai ter informações passando, e que eu tenho na ponta o meu cliente final. E quem não pode sentir dificuldades é justamente esse cliente. Então, agora observar isso que está sendo feito de modo adequado dentro dessa questão de layout, dentro da estrutura e as máquinas numa sequência lógica. E aí nós falamos em alguns princípios de layout, né? Princípio de economia de movimento. Quanto menor a distância entre os operários, melhor. Por quê? Porque menos tempo vai ser consumido para fazer uma determinada atividade. Então, imagina que a pessoa, vamos pegar uma parte produtiva, né? Onde ela tem produtividade de cortar lá uma barra de aço, por exemplo. Após o corte, ela coloca esse produto numa pilha próxima à máquina dela e quando tem uma quantidade suficiente que ela considera possível de carregar, ela junta desses feixes aí, né, sendo possível de carregar de acordo com o peso, e se desloca, leva isso até a segunda máquina, a próxima máquina que vai processar essa barrinha de ferro aí, ok? Então, essa distância de uma máquina da outra aí está aproximadamente aí uns 7 ou 8 metros, né? Tá? Até porque a barra é grande, total, então ela precisa colocar. E ela vai, volta novamente a máquina dela e continua novamente cortando e amontoando para depois levar para lá. Entenderam aí esse tempo que a gente tem perdido aí, esse tempo morto? Aí nós temos um tempo de transporte, lá no fluxograma a gente consegue visualizar isso através da setinha, né? Que é perdido agora simplesmente para levar isso para outra máquina. Então, quando eu olho o layout, eu tenho que perceber se esse tipo de coisa acontece. Eu usei o exemplo da produção, não precisou da produção, né? A produção é mais fácil de visualizar, e talvez como exemplo seja mais fácil aí de assimilar. Mas é justamente isso, distância entre os operários e as ferramentas. Um outro item que cabe aqui é a questão assim, ó, eu preciso de uma máquina para regular a minha máquina lá, ok? Beleza. Então, eu preciso fazer essa regulagem da máquina, chamado setup, toda vez que eu inicio uma nova produção. E vamos imaginar que essa máquina, geralmente os setups têm uma média aí de aconteçam de 2 vezes por dia, 3 vezes aí em média, né? É claro que isso varia muito do produto, de máquina, de segmento e mais. Mas vamos imaginar que essa regulagem de um pedido para o outro, que a gente chama de setup, aconteça aí em média 3 vezes por dia. E ela precisa de algumas chaves, de algumas ferramentas para fazer essa regulagem da máquina. E aí o que acontece, né? A empresa, por uma questão de custos, montou um painel de chaves para que todo mundo tenha acesso às chaves
para que não tenha que comprar uma chave para cada um. Vamos imaginar um monte de funcionários aí, não precisa de um monte de chave, né? Ok. Só que aí o que acontece? A pessoa se desloca da máquina 3 vezes por dia até a caixa de ferramenta. Quando chega lá, às vezes não acha a chave, tem que buscar numa outra máquina ou em outro local, descobrir para onde que foi, para voltar para fazer o trabalho dela. Aí vem a pergunta: será que ferramentas essenciais de trabalho que eu preciso não tem que estar próximo do operador, não tem que estar à disposição dele? E aí será que não é muito mais viável gastar com um jogo de chave, de ferramenta para cada máquina, do que perder o tempo do meu operador se deslocando, procurando a chave, voltando, fazendo serviço e ter que levar novamente a chave até o local? Uma pergunta para vocês pensarem. Princípios do fluxo progressivo. Maior continuidade de movimento entre uma operação e outra e, subsequentemente, sem paradas, voltas ou cruzamentos, tanto para homens quanto para equipamentos, né? É aquela ideia de que eu tenho que tentar fazer isso numa linha reta, né? A menor distância entre dois pontos é sempre uma linha reta. Então, a ideia aqui é tentar dar fluidez nos processos de modo sequencial, o mais próximo possível, aí, sem ter que ser, foi o processo na máquina A, na máquina B, agora ele tem que voltar na B de novo para poder ir para D. Então, aí tem que se repensar se não vale a pena botar uma outra máquina B depois da máquina C, né? Antes de ir para a máquina D lá, que daí entra como B1, se a gente fosse B2, aí se fosse pensar para modificar os nomes, né? Já que são máquinas iguais. Ok? Então, só para ter entendimento desse fluxo progressivo aí, de não ter que voltar para trás para não perder tempo. Pessoal, isso são princípios, são os mais indicados, né? Não quer dizer que a gente sempre consiga fazer isso. Nós temos aí como administradores uma limitação. Tempo, experiência, dinheiro, né, recursos que a empresa tem aí. Então, tudo isso aí vai ser considerado no momento que a gente tomar a decisão para fazer determinado arranjo físico aí, né, melhorias. Princípio da flexibilidade, proporcionar rearranjos econômicos em face das inúmeras situações que a empresa pode enfrentar. Então, a questão de conseguir flexibilizar, né, modificar, nós estávamos num processo aqui linear, agora a gente vai ter que fazer um processo de célula aí para modificar, porque esse produto precisa que a gente tenha esse cruzamento aí, célula, em alguns casos a gente fala estrela, né, que faz aquele cruzamento, vai e volta. Então, ter essa possibilidade de, quando precisar, conseguir flexibilizar aí os arranjos físicos. Princípio da integração entre os diversos fatores de um processo de trabalho. A lógica é compreender como acontece como um interage com o outro, como um integra o outro, né? Então, o que precisa fazer, qual é a sequência que precisa fazer aí, seria a questão da integração de um departamento, de uma atividade, dentro do mesmo processo, tudo isso aí na integração. Indicações de estudo do layout aí. Quando é que eu vou fazer um estudo de layout? Quando eu perceber demora excessiva, perda de tempo no deslocamento de pessoas, um fluxo confuso de trabalho, né? Então, se for tomado algumas decisões de forma equivocada e agora está dando um transtorno aí, né? Excesso de fluxos secundários para fazer uma atividade, tem que levar lá, mas depois precisa fazer mais aquilo, voltar para depois a sequência. Então, tem um outro fluxo posterior que não foi percebido aqui agora. Excessiva acumulação de pessoas e documentos. As unidades incham e aumentar o espaço físico é difícil. Muitas vezes nós temos mais pessoas, mas não aumentou a estrutura física. E aí, como é que a gente faz para comportar mais pessoas, mais máquinas, às vezes em algum momento, sem poder aumentar a parte física? A gente pode pensar em abrir mão de algumas coisas, né? Possibilidade de criar turnos de trabalho para que a gente não tenha todas as pessoas ao mesmo tempo ali, possibilidades de melhorar os nossos arranjos, layouts em L, outras possibilidades aí para que a gente consiga dar conta de resolver esse tipo de problema. Pessoal, nós estamos falando aqui de algumas ferramentas, né? Mas a lógica do pensamento administrativo ali é que a gente sempre pense no problema, né? Não é porque eu estou estudando layout agora que, se houver o problema, que eu consiga resolver com o uso do QDT, com o uso de uma outra ferramenta, eu não vou fazer porque a gente está falando em layout. Não, né? A gente tem que lembrar que tudo isso aqui se funde num conhecimento único aí, interdisciplinar, porque nós, como profissionais de administração, a gente bebe um pouquinho de várias fontes, né? Então, psicologia, que mais? Direito, contabilidade,
São informações que a gente tem que ter e essas informações são usadas basicamente para solucionar problemas na forma de tomada de decisão. Então, sempre que a gente tiver um problema, não foque na ferramenta, foque na solução, de como que a gente resolve isso. Será que eu só consigo resolver isso através do layout? Será que tem uma outra forma de a gente resolver esse problema através das pessoas? Né? Então, sempre pensar dessa forma, tá? Projeto deficiente de locais de trabalho, devido à vontade de grupos ou preferências pessoais. Então, cuidar e daqui a pouco a gente está beneficiando alguém em detrimento de outras pessoas e isso não é interessante, né? A questão é que a gente consiga focar no trabalho e a nossa essência, o nosso primordial é o desenvolvimento do trabalho bem feito aí, com eficiência e eficácia. Arranjo físico. O que a gente tem ali, né? Qual é a ideia? Proporcionar um fluxo de comunicação entre as unidades organizacionais de maneira eficiente e eficaz. Olha só, o que a gente comentou. O nosso foco como administradores é justamente isso, buscar sempre a eficiência aí. E nesse caso a gente vai utilizar, lançar mão do layout como ferramenta para fazer essa melhoria de eficiência aí dentro dos processos. Melhor utilização da área disponível da empresa. Então, tem uma quantidade X de área para estocagem, por exemplo, e aí como é que eu faço para melhorar essa estrutura, né? Peraí, eu vou organizar os produtos que mais saem já mais próximo da porta, lá onde faz o carregamento, lá na parte logística. Os que têm um tamanho maior, que quase não sai tanto, lá para trás. Vou criar uma forma de endereçamento para ficar mais fácil as pessoas se localizarem dentro dessa estrutura física. Eu posso fazer uma verticalização, né? Tirar tudo isso do chão e colocar em formas de estantes aí, que hoje é muito usado em grandes armazéns aí para ganhar espaço. Então, o que eu posso fazer para melhorar essa área disponível da empresa? Muitas vezes compensa eu investir, por exemplo, nessa questão de verticalização do que aumentar e criar um novo galpão físico, onde o custo vai ser muito alto para manter tudo isso aí de forma horizontal, né, no chão. Então, é uma das possibilidades. Tornar o fluxo de trabalho mais eficiente. Isso aqui, na verdade, a gente volta lá naquela ideia da eficiência e eficácia. Proporcionar facilidade de coordenação. Então, vamos imaginar que, como professor na sala de aula, eu quero verificar lá qual é a melhor forma de controlar os meus alunos. E aí eu penso, eu vou botar a mesa no centro, porque eu consigo verificar todo mundo. Não, vou colocar a mesa do lado esquerdo, porque não atrapalha a questão do quadro. Ou vou colocar no lado direito, perto da porta. Qual o intuito? Eu quero estar perto da porta e eu quero fazer com que as pessoas, ou os alunos, né, entre aspas, aí, se intimidem e não fiquem entrando e saindo. Então vai depender muito do que eu quero, qual a finalidade que eu quero. Né? Se eu quero uma visão geral, talvez eu fique no meio da sala. Se eu não tenho essa preocupação com entrada e saída de pessoas, se não me atrapalha, eu posso ir no lado esquerdo lá, onde fique longe do quadro e eu, né, não tem problema nenhum. Então, a questão principal é essa. Qual a finalidade, afinal de contas? Proporcionar situação favorável a clientes visitantes. Então, aqui eu estou pensando que a gente tem lá um comércio e o meu cliente chega lá e aí como é que eu faço o ambiente de recebimento dele, né, de recepção do cliente? Tem um sofazinho, tem um cantinho, a luminosidade é boa, tem ar-condicionado, não tem? Mas eu preciso me preocupar até com ar-condicionado? Vamos imaginar que você tem uma sala comercial, um local onde incide aí uma luminosidade grande durante o verão e tu não tem ar-condicionado. A pessoa chega ali e fica pingando suor, né? Esse cara não vai ficar muito tempo ali esperando para ser atendido, né? Então, também uma questão aí de conforto para os clientes. Ter flexibilidade em caso de modificações nas tecnologias do processo. Então, imagina que uma máquina foi automatizada, né? Ou seja, o que é isso? Tinha 5 pessoas que trabalhavam nela, agora essa máquina trabalha com um único operador gerenciando a máquina, esse processo como um todo. Aí eu preciso verificar se o restante do que estava em volta, a estrutura, tudo isso aí, não precisa ser modificada. Se a máquina continua no mesmo lugar, se tem que, às vezes, inverter ela, gerenciar alguma outra coisa, para que ela tenha eficiência e eficácia. E ter um clima favorável para o trabalho e o aumento da produtividade. Foi comentado ali no escritório. Uma cadeira ruim, uma mesa encostando na outra, uma luminosidade fraca, um ambiente com barulho, e a pessoa precisa fazer um trabalho onde ela tem que se concentrar.
né, para fazer um relatório, somar números, ou tá fazendo apuração de um custo, por exemplo. Será que essa pessoa vai conseguir ter uma produtividade num ambiente desse? Então, a gente também tem que observar a questão do layout, estrutura física, quanto à produtividade das pessoas. Quanto a tipos de arranjos físicos, né? Quais são os tipos que existem aí? Nós temos aí 4 tipos voltados ao posicional, né, que também é o de produto ou estático, o de processo, o nosso celular e o arranjo físico por produto. Aí tem a questão de baixa ou alta variabilidade e a questão do fluxo regular mais fácil de ser aplicado aí, né, dependendo do volume das atividades. Então vamos ver só um pouquinho cada um deles aí, começando pela nossa questão do nosso modelo estático aí, o posicional. É aplicado quando o produto a ser fabricado é consideravelmente grande ou pesado. Neste caso, o produto deve ser processado, montado em um local fixo, pré-determinado, né? Então, as máquinas é que vão estar em volta dele, e não esse produto passando como uma linha de produção, por exemplo. Onde é que a gente aplica isso? Quem está fazendo um avião, quando está fazendo lá um navio, por exemplo, não dá para ter uma linha de produção de aviões, né? Fica aí, no mínimo, extravagante pensar um negócio desse, né? Então, quando a gente tem esses grandes produtos, a gente fala que a gente tem um layout posicional, ou seja, a gente posiciona os elementos em volta desse produto em si ou serviço. Layout por processo, né? Aqui nós estamos falando das atividades e entender como elas acontecem para ajustar todo o restante das máquinas e pessoas para que nós possamos dar conta de fazer esse trabalho da forma mais rápida possível. E aí eu vou entender como cada processo tem que ser executado e qual é o processo seguinte. E aí a gente gerencia pessoas, máquinas e equipamentos, já ferramentas e outros, para poder dar conta de fazer com que esses processos sejam realizados de modo o mais rápido possível. O layout aqui nós estamos no layout celular. O layout é para o agrupamento aplicável quando uma família de componentes será processada em uma pequena célula de fabricação. Pessoal, célula de fabricação é o seguinte, vamos imaginar lá que tenha lá uma produção lá onde nós precisamos, deixa eu riscar aqui um pouquinho aqui. Tem lá algumas pessoas que trabalham. E aí o que acontece, né? Por isso que a gente fala celular ou estrela. Esse trabalho muitas vezes precisa vir aqui, voltar aqui e aqui, aqui de novo e voltar lá para ser acabado. Então a gente fala num layout estrela aí ou uma célula de pessoas que trabalham para executar um determinado trabalho ou trabalho, serviço ou produto em si para confeccionar esse produto. Ok. E para nós finalizarmos por produto, né, que é um outro tipo de layout aí, onde leva em conta justamente o tipo de produto fabricado. E aí, quando nós temos essas linhas de montagem com base em produtos, fica mais fácil de a gente conseguir entender, né? Vamos imaginar lá que eu tenho uma linha de produtos de automóveis, né? Que foi aí o Ford aí, né? E aí, quando tem um modelo produzindo, o que acontece? Eu vou produzir aquele produto numa quantidade X, né? Então, eu tenho várias atividades sequenciais com base naquele produto específico. Mudei o tipo de chassis, mudou lá agora a carroceria que a gente chama, e já estou fabricando um outro tipo. Embora, veja, o processo é o mesmo, mas o produto é diferente. Então, agora aqui o que determina é por produto, porque daí eu preciso algumas peças diferentes, né? Alguns itens diferentes. Então, o meu layout, por mais que ele mantenha essa lógica de processo, mas eu estou trabalhando o tipo de produto fabricado. E aqui, para a gente encerrar, eu deixei alguns vídeos, 2 na verdade, para vocês. Deixa eu ver se é isso. Deixa eu abrir lá. Pessoal, alguma pergunta aqui sobre o nosso conteúdo até o momento? Não. Opa, então tá. Deixa eu só confirmar o que eu deixei lá para vocês. Eu deixei 2 vídeos curtinhos, pessoal, relacionado ao que a gente conversou.
Então, para entender que o primeiro, deixa eu mostrar para vocês aqui, referente à disposição aí daquele exemplo que eu coloquei, né, dos alunos na sala, para vocês entenderem que eu falei da mesa, mas a gente pode pensar assim, ó, como é que eu coloco os alunos de um outro arranjo, né, uma distribuição na sala de aula. Aí eu posso fazer eu posso fazer grupos, eu posso fazer da forma tradicional ali, né, em filas. Entender o quê? Que cada um desses arranjos, disposição aí de pessoas ou máquinas, ela vai ter vantagens e desvantagens. Eu tenho que levar em conta se a finalidade que eu quero vai ser alcançada aplicando aquele modelo, né? Porque assim, ó, eu sempre vou ter vantagens e desvantagens. Então, é para vocês perceberem isso. E o segundo, e não menos importante, é para vocês terem essa ideia realmente da importância do estudo do layout. Deixa eu deixar também visível já aqui para vocês agora. Ele é uma cena do filme Fome de Poder, tá? E ele pega uma parte, o início ali ele conta um pouquinho, né, da história do McDonald's, mas a parte chamada Cena da Quadra é específica sobre layout, sobre estudo de layout, né? Mostra como que ele conseguiu desenvolver uma cozinha onde várias pessoas trabalhassem de forma o mais rápida possível e ele conseguisse alcançar o resultado que era um hambúrguer lá em 30 segundos, enquanto o tempo médio de atendimento para outros comércios, que era um drive-thru na época lá, eram de meia hora, né? Então, ali conta, um videozinho curtinho, deixa eu ver para vocês aqui quanto tempo tem, mas se não me engano são 6, 7 minutinhos ali, e ele já dá, no primeiro momento, a lógica de como aconteceu o McDonald's, né? Então, bem interessante, e depois pega esse link já no finalzinho ali, com essa lógica do layout em si, né? Então, fica já a dica para vocês, esse filme tem no Netflix, se não estou enganado, Fome de Poder, a história do McDonald's, filme bem interessante, né? Trabalha várias questões, desde franquia, questões de marketing, essa de layout, questão de gerenciamento de pessoas, estratégias, bem interessante mesmo. Recomendo o filme aí, tá? Aqui é só uma partezinha aí, só quase com um trailer aí de algumas partes que eu consegui ali e acho interessante que vocês vejam essa partezinha. Se vocês gostaram, depois acessem lá e vejam o filme a hora que vocês puderem aí, que vale muito a pena, tá? Que mais? Aqui embaixo deixei o formulário, deixei o QDT, como eu conversei com vocês ali, para quem quiser fazer. E aí, eu vou deixar só uma pergunta, tá? Para vocês, que eu vou deixar pronto agora aqui, para vocês, ao final do vídeo, tá respondendo aqui. Só uma única perguntinha. Tá certo, gente? Beleza. Certo. Pessoal, nós só precisávamos acertar alguns detalhes aqui da nossa sequência referente aos nossos trabalhos aí para as próximas aulas. Deixa eu só finalizar a minha videoaula para não ficar muito difícil de subir ela depois.